nós estamos vivendo, eu vejo 4 coisas muito interessantes. 3 delas são confirmação de uma hipótese que é a de que ocorreu entre 2002 e 2006 um realinhamento eleitoral no Brasil, que, falando de maneira muito superficial, é a retirada da candidatura Lula e do PT do apoio de classe média, que caracterizou o partido e a candidatura Lula até 2002, e a adesão em bloco à candidatura Lula e ao PT de eleitores de baixíssima renda, modificando por completo as bases sociais do voto no Brasil e redefinindo completamente, a meu ver, a dinâmica eleitoral por um bom período, se, evidentemente, isso prosseguir. Nesta eleição está prosseguindo. Basta ver a distribuição de votos pela renda, agora, na pesquisa que a Datafolha divulgou ontem, mas que repete o que vem acontecendo desde o início do processo. A candidata Dilma, ela perde votos conforme aumenta a renda, numa proporção que vai de 54% das intenções de voto entre os eleitores de baixíssima renda, ou seja, até 2 salários mínimos de renda familiar mensal, vai de 54, cai para 48, 43 e termina em 35, entre os eleitores com mais de 10 salários mínimos, ou seja, uma diferença de 20 pontos percentuais, que é muito expressiva. E com o candidato Serra ocorre exatamente o oposto. A votação dele cresce conforme aumenta a renda, passando de 33% entre os eleitores até 2 salários mínimos, indo para 40, 46 e terminando em 55. Exatamente no sentido inverso. Isso confirma, então, 2 coisas. Primeiro, a base eleitoral da Dilma é a base eleitoral do lulismo. Ela vai, se confirmada essa pesquisa, se eleger com base nos eleitores de baixíssima renda. A camada eleitoral que está elegendo a Dilma. Se nós olharmos para a intenção de voto no primeiro turno, ela perdia, somadas as intenções de voto na Marina e no Serra, ela perdia em todas as faixas de renda, menos na mais baixa. Exatamente como aconteceu com a candidatura Lula em 2006. Evidentemente não em 2002, que era o inverso, né? Então, isso é muito importante, porque nós temos, do ponto de vista sociológico, entender qual é a base social que está elegendo a Marina e qual é a base social que estaria elegendo o Serra, caso esta base social fosse majoritária no Brasil. O problema é que ela não é, né? Bem, então essa é a primeira coisa que se confirma. A segunda coisa que se confirma é a seguinte: nós estamos vivendo, embora possa não parecer, uma profunda polarização social no Brasil, como talvez nunca tenha se vivido. Eu não tenho condição de afirmar categoricamente se a eleição do Getúlio em 50 não foi parecida com essa, mas é o único caso possível, porque eu não creio que a do Juscelino tenha sido, nem sei se tinha pesquisas que dessem esse tipo de informação, eu acho que não. E não, obviamente, a do Jânio também não deve ter sido. Essa polarização social a gente percebe quando a gente conversa com as pessoas de classe média e as pessoas de baixa renda. Basta ir num restaurante de classe média. Todas as pessoas que estão sentadas nas mesas sendo servidas votam no candidato do PSDB. Todas as pessoas que estão servindo votam na candidata do PT. Né? O andar de baixo e o andar de cima na expressão do Hélio Gaspari. Então, isso também é um dado importante, porque não tem nada, a meu ver, de... não sei que palavra utilizar aqui, para não entrar em uma discordância desnecessária. Não é uma situação de homogeneidade social, é uma situação de polarização social importante, né? Intensa, mas que começa em 2006. A terceira coisa que se confirma é que esse realinhamento eleitoral produziu, como todo realinhamento produz, o deslocamento da agenda. E esse deslocamento da agenda é no sentido do combate à pobreza. O Brasil hoje
Isso acho que é um legado fundamental do governo Lula, que é ter colocado, obrigado todas as forças políticas do Brasil a se centrar nessa questão. Bom, isso não é pouca coisa num país de enorme desigualdade como o Brasil. Nós estamos, então, diante de uma situação, segundo o IPEA, se nós continuarmos reduzindo a pobreza no mesmo ritmo que ela foi reduzida entre 2003 e 2008, nós vamos chegar em 2016 com apenas 4% da população brasileira abaixo da linha de pobreza. O professor Zé L. Veiga me alertou, com toda a razão, a meu ver, para a complexidade de medir pobreza apenas com base nesses índices, né? Que é renda per capita abaixo de meio salário mínimo. Ele diz, por exemplo, se ele me permitir citar, ele diz, por exemplo, saneamento básico é mais importante do que renda. Tudo bem, eu admito que essa discussão é uma discussão que a gente tem que aprofundar, mas é um indicador, é uma maneira da gente se referir a uma certa eu não estou pensando que a partir de 2016 não vai ter mais ninguém pobre no Brasil. O que eu estou querendo dizer é que uma certa condição muito rebaixada, né, vai ter diminuído significativamente, porque as pessoas vão ter uma renda monetária mínima em condições, talvez, por exemplo, de ter alimentação. Já não é? Num país onde muita gente não podia comer, é significativo. Bom, eu acho que a confirmação de que houve esse deslocamento da agenda é o programa, aliás, programa que não foi registrado, praticamente nenhum foi, do candidato Serra, que está propondo aumento do salário mínimo expressivo, aumento das aposentadorias e 13º do Bolsa Família. Essa é a expressão mais empírica de que houve esse deslocamento da agenda e que a oposição precisa se adequar a essa agenda se quiser ganhar a eleição. Eu acho isso positivo, né? E não acho que isso seja... Aliás, eu acho que... bom, eu não vou falar disso agora, mas eu acho que não há nenhuma crise da oposição. A oposição está fazendo o seu papel e disputando a eleição, o que é importante para a democracia. Quer dizer, que sejam eleições disputadas. Esse é o quarto elemento, que é um elemento novo, particularmente novo, que é o seguinte: por que as diferenças estão pequenas? Por que a eleição não foi decidida em primeiro turno? Esse fator é muito interessante. Aparentemente, há uma oscilação de votos na chamada classe C. São os eleitores que recebem de 2 a 5 salários mínimos de renda familiar mensal. A diferença caiu nessa faixa, ela ficou muito próxima até recentemente, agora ela voltou a ficar favorável à candidata Dilma numa proporção de 8 pontos percentuais, está 48 a 40 nessa faixa. Mas vejam que a diferença nessa faixa é muito menor do que na faixa de baixíssima renda, onde a candidata Dilma tem 54 contra 33. 54 contra 33 versus 48 a 40. Essa é a explicação da margem ser tão pequena. Então, o que está acontecendo é que tem eleitores, uma parcela de eleitores dessa faixa de renda que está votando no candidato da oposição. O que é extremamente interessante, porque pode significar uma indicação sobre qual será o comportamento político futuro deste eleitorado. E aqui, então, eu passo para a segunda dimensão sobre a qual queria me referir, e que dialoga com as questões que o meu companheiro Jorge Almeida apresentou. Eu não vou ter tempo para expor longamente, mas de maneira telegráfica, eu acho que há, Jorge, uma divergência entre nós, que é o seguinte: eu acho que a questão da hegemonia hoje não se coloca entre capitalismo e anticapitalismo. No fundo se coloca, mas não é bem assim, porque de um certo ponto de vista, eu acho que está consagrado, nós estamos vivendo um período histórico em que a ideia de que nós podemos superar o capitalismo de repente, de uma hora para outra, pela tomada do Palácio de Inverno, acabou.
E eu acho que há uma longa discussão para ser feita sobre a experiência do socialismo histórico, infelizmente, do socialismo real, infelizmente não é nosso tema hoje aqui. Mas o que eu quero dizer é que o que está em disputa, hoje, a questão da hegemonia hoje é se nós vamos ter um modelo neoliberal privatista ou se nós vamos ter um modelo que eu chamaria de reformismo forte. Modelo social-democrata, mas não um modelo social-democrata do Tony Blair, que é uma negação de todos os princípios do socialismo democrático e da social-democracia, que no fundo é a mesma coisa, né? Por quê? Porque, na verdade, a terceira via, ela comprou o neoliberalismo, né? E fez algumas adaptações, que, enfim, aí sim a disputa hegemônica fica anulada. Mas eu acho que no Brasil não. No Brasil nós temos uma disputa hegemônica em curso. Só que ela de fato não está aparecendo na superfície do debate eleitoral. Qual é, a meu ver, essa disputa hegemônica em curso? É uma disputa entre o projeto neoliberal, que é comandado pelo capital financeiro e que tem como base a classe média tradicional, que está fortemente associada a esse projeto, inclusive reagindo com muita energia a essa redução da pobreza. E do outro lado, nós temos inclusive essa classe média tradicional dá uma base de massa a esse projeto neoliberal no Brasil. Do outro lado, nós temos o que eu chamaria, isso é muito passível de discussão, mas a minha hipótese é que nós temos do outro lado uma coalizão, que eu chamaria de coalizão produtivista, e que realmente junta hoje é uma ideia que no passado, né, nos anos 50, foi muito ventilada, depois muito criticada, mas eu acho que de alguma maneira está colocada, que junta a classe trabalhadora, representada pelas centrais sindicais, por exemplo, e o que restou da indústria nacional. Não é muita coisa, mas ainda existe, né? Quais são as questões que estão em disputa? Tem muitas, porque são, na verdade, dois projetos. Eu citaria duas grandes questões, né? E com isso eu indico também o que eu acho que pode acontecer no futuro. É a questão dos juros e a questão do câmbio. É muito claro, quer dizer, o setor financeiro, a coalizão rentista, ela quer juros altos e o câmbio no patamar em que ele está. Ou seja, um valor real sobreapreciado que representa ganhos significativos para o capital financeiro, sobretudo o capital financeiro internacional. Mas que está conectado com a questão dos juros, porque o setor, o capital estrangeiro vem para o Brasil, o capital especulativo vem porque os juros são altos, né? E com isso o valor do dólar cai, o valor do real sobe, prejudicando centralmente as nossas possibilidades de... Bom, aí tem uma divergência entre economistas, eu não sou economista, mas segundo os economistas, a nossa possibilidade de bloquear um processo que estaria em curso de desindustrialização e iniciar um processo vigoroso de reindustrialização. Por que eu estou dizendo que isso é central? Porque isso vai determinar duas coisas. Vai determinar, em primeiro lugar, as nossas taxas de crescimento. E não há possibilidade de construir um estado de bem-estar social no Brasil, que é o que eu acho que é o projeto produtivista, sem taxas de crescimento elevadas. Então há uma grande discussão sobre a que taxas nós vamos crescer. Nós precisamos crescer no mínimo a 5, mas provavelmente 5 não dá. E para vocês terem uma ideia, o governo Lula, o segundo mandato, que teve taxas de crescimento bem mais expressivas do que o primeiro, terminará provavelmente em 4,5, em média, nos 4 anos. Então não é brincadeira você. Nós estamos discutindo o futuro do Brasil quando nós estamos discutindo isso. Eu acho que a questão do câmbio, a questão da industrialização, no fundo é o seguinte: nós vamos ter
a possibilidade de ter empregos, já vou concluir. Se nós vamos ter uma oferta de empregos qualificados e que permita pensar num país com características vamos dizer, do modelo. Eu sei que vocês vão achar engraçado isso, eu vou dizer porque falta muito, né? Mas um modelo de tipo escandinavo, né? Ou se nós vamos pensar numa sociedade agrário-exportadora com uma diferença social muito mais expressiva. Eu acho que nós estamos em face, eu acho que essas questões estão colocadas, né? E de certo modo elas atravessam, eu penso que essa conjuntura que nós estamos vivendo. Qual vai ser o resultado disso? Vai depender da capacidade política das diferentes coalizões de se estruturarem. Só para concluir, eu acho que esta base de um certo essa base eleitoral que eu citei no começo, ela, de um certo ponto de vista, faz lembrar um pouco o caso do 18 Brumário, no sentido de que ela sustenta um Estado que, de certo modo, pode arbitrar entre essas diferentes alternativas. Muito obrigado. Alto nível para propiciar uma discussão produtiva aqui no nosso encontro. Eu vou agora abrir para o público para questões. Só peço que sejam bastante breves para que numa rodada, a partir de uma rodada, os expositores possam ter um tempo para fazer a sua reação. Tá? Então, Cláudio. Direto? Você gogó? Se o pessoal tiver dificuldade de ouvir, tá bom. Esse microfone eu acho que ele anda. Não, tanto faz. Professor, bota a voz aí. É que ontem eu insisti nas pessoas usarem o microfone na sessão que eu estava dirigindo, agora eu me vejo na situação oposta. Eu estou anotando A pergunta é para o Jorge Almeida. Eu tenho uma questão relativa ao fato que você apontou, que o PT no governo teria tido, me permita usar a expressão, o comportamento de uma social-democracia meia-boca, né? Uma social-democracia frágil, alguma coisa desse gênero. A minha questão é, será que seria possível pensar hoje uma democracia ao estilo do pós-Segunda Guerra, considerando todo o contexto econômico internacional, a maneira como hoje opera o capitalismo mundial, de um lado, e de outro o fato de que estamos também num presidencialismo de coalizão, em que você, para governar, precisa fazer aliança com o PMDB e com o PP. Né? E aí, como ser social-democrata, como sueco do pós-Segunda Guerra Mundial, nessas circunstâncias? Cláudia. Eu queria fazer uma pergunta para o André, que na verdade é mais um esclarecimento. É o seguinte, se existe essa confrontação de dois projetos, um projeto financeiro, neoliberal, e outro projeto produtivista, que candidaturas os representam, ou se eles estão ao mesmo tempo representados nas duas coalizões, entende? É isso que não fica claro, porque, obviamente, quem no início da campanha estava falando mais de juros e de câmbio, mais explicitamente é mais ligado à indústria paulista, é o Serra. Então, eu queria só um pouco esse esclarecimento e também perguntar ao Barbosa se a visão dele na narrativa americana é um pouco idealista, porque não tem só essa narrativa. Eu até concordo que a narrativa do McCain poderia ter sido a mesma, mas com certeza da Sarah Palin não era. Entende? Ok. O colega Kitió. Bom dia. Você quer falar seu nome? Ian. Mais uma provocação, uma boa provocação para o comentário do professor José Lida Veiga, professor Rubens, quando ele fala que a Marina hesitou em ir para o PP, né, escolheu o partido e ir para o PP. Tá bom. Né? E eu acho que Marina construiu uma narrativa dos debates muito parecida com a narrativa construída por Lula, né, ao longo da sua trajetória, como um indivíduo da origem da classe trabalhadora, né, que passou fome, etc. Né, Marina enfatizou isso, né, defensora dos ideais de Chico Mendes. Né, e aí eu acho que a gente não pode perder de vista
que não se pode confundir a origem de classe com a perspectiva de defesa dos interesses de determinada classe. E como não acreditar que Marina é uma reedição, né, do projeto do PSDB do governo Lula atualmente, já que ela demorou tanto de sair e aceitou a devastação da Amazônia, liberando o licenciamento ambiental, né? Liberou o licenciamento ambiental da transposição do Rio São Francisco, da construção das usinas hidrelétricas do Rio Santo Antônio, no Rio Madeira, de Geral de Santo Antônio. E eu acho que essa nova narrativa, acho que ela passa por uma perspectiva de buscar os nossos elementos, os nossos dilemas históricos, né, que são postergados, né, a questão da reforma agrária, né, nenhum dos candidatos, a não ser Primo de Arruda Sampaio, discutiram a necessidade de disponibilizar 10% do PIB para a educação, para a saúde, né, massificar a reforma agrária no país, né, alterar as bases da política macroeconômica, etc. Então, como não acreditar que o Marina não é uma reedição, né, do projeto? De qual? Do Lula ou do Sérgio? Dos dois, né? Os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso e os 8 anos de Lula. Marcos Giannone, da UF, uma pergunta para o Rubem Barbosa. Você considera que ainda não ingressamos no Brasil num tempo republicano, né? No que diz respeito especificamente aos últimos 8 anos do governo Lula, como você especificamente referente a esse período avaliaria essa falta de republicanismo em função, né, de relações diferentes que foram estabelecidas entre Estado e sociedade civil, inclusive entre Estado e agentes de mercado, como, por exemplo, através da criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, entre outras iniciativas, e nas relações entre Estado e os movimentos sociais, os movimentos burgueses, cito, por exemplo, as 72 conferências, né, de direitos e de movimentos sociais nas diversas áreas de políticas. Cito, por exemplo, como você explicaria que o presidente da República, ao receber o MST e outros movimentos da luta pela terra, chega a colocar um boné na cabeça e fala de igual para igual, independentemente efetivamente das reivindicações serem efetivamente